Muito Um bom ver abraço. vocês. Tá, eu só queria pedir desculpa aos presentes, mas eu fui chamado para uma reunião de agenda dos presidenciáveis aí com o deputado Arnaldo Jardim, e aí eu não pude me furtar a estar com ele, então nós estamos aí 12 minutos atrasados. Mas vamos então, André, a leitura dos CVs, por favor. O senhor Aníbal, formado em 1970 em Engenharia Civil, da primeira turma de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhou na empresa Camargo Correia, trabalhou na rodovia 282, com grande desempenho em escavação de rochas, trabalho este reconhecido internacionalmente pela empresa Caterpillar. Trabalhou na empresa CR Almeida, muitos serviços em escavação de rocha, túneis, viadutos e obras ferroviárias. Depois retornou à empresa Camargo Correia para trabalhar em Itaipu, diretor-presidente da empresa Iguatemi. Trabalhou também na Treviso desde os anos 2000. Parabenizar todos os participantes desse evento, agradecer com muito carinho o meu amigo Mário Menel, presidente da ANE, agradecer a Associação Catarinense de Engenheiros, que está participando conosco. Quero citar o nome do meu amigo Otávio Ferrari, que também vai palestrar nesse evento. Agradecer o Moreira, que está nos assessorando aqui tecnicamente. Agradecer a Giane, que tem nos ajudado insistentemente em todo o processo. E agradecer minha secretária Anne, que está aqui comigo. E agradecer de uma maneira muito carinhosa a engenheira Heloísa Salti, uma engenheira do metrô de São Paulo, gerente do metrô de São Paulo, que me ajudou a elaborar a parte mais didática dessa matéria. Então, para iniciar, eu queria cumprimentar alguma coisinha que falou a Andréia aí sobre o meu currículo, né? E os meus trabalhos na Camargo, na Serra Almeida, Volta Correia, isso tudo foi uma peripécia que eu fiz aí. Até, vou citar uma coisa engraçada aqui, o meu avô, uma vez disse: por que você está mudando tanto de emprego? Eu falei: avô, estou comprando meu passe, eu tenho que ir de um lugar para outro. E eu comecei com um salário de 2.000, fui para 4, fui para 8, e de 8 fui para Itaipu com quase 30 mil de salário, 30 vezes o salário nominal da praça. Então, por isso que eu pulei todas essas empresas aí. Então vamos lá. O meu trabalho, fundamentalmente, o meu início de trabalho foi na empresa Camargo Correia e tive um trabalho de 10 meses fazendo um estágio em escavação de rocha nessa hidrelétrica. Foi um trabalho muito bem feito, assessorado também por um amigo lá, o engenheiro José Armando, que me deu todas as informações e me preparou, me deixou bem preparado para esse evento. Nessa obra também nós desenvolvemos trabalhos importantes, inclusive detonações no pé da barragem depois que ela estava concretada. Foi um trabalho muito, muito significativo. Depois desses 10 meses, eu fui deslocado para uma obra na BR-282, em São Miguel do Oeste, e uma obra de escavação de rocha também, uma obra que, só para se ter uma ideia, ela vinha sendo tocada há 3 anos, com uma produção média de 45 mil metros cúbicos de escavação por mês. Eu fiquei lá uns 2, 3 meses olhando a obra, assuntando tudo, e quando assumi, no primeiro mês que eu toquei, eu pulei para 92 mil metros cúbicos. Foi uma produção bem significativa. Eu toquei essa obra quase 2 anos e a minha média foi 111 mil. De 45 eu pulei para 111 mil. Realmente foi um trabalho muito grande. A Caterpillar dos Estados Unidos mandou filmar minha obra, porque eu estava produzindo mais ou igual no campo do que na fábrica. Então eles mandaram filmar para saber o que estava acontecendo. Foi um trabalho que me colocou na tela da engenharia nacional, inclusive até esse aspecto da Caterpillar aí, a nível internacional, né? Realmente foi o momento,
um ano e pouco de formado, eu cruzei a cordilheira com esse trabalho. Me deu muito significativo. Se alguém me perguntar o que aconteceu nessa obra, que foi a pedra de toque da minha vida, eu vou dizer o seguinte: foi muita atenção aplicar os conhecimentos técnicos que eu obtive nesse estágio, principalmente o conhecimento da engenharia que eu tinha, né? E também reparar nos equipamentos, como é que eles funcionavam, o que necessitava de reparo, de modificação, e modifiquei equipamentos, modifiquei carregadeira, introduzindo corrente nos pneus para que os pneus não durassem mais, tivessem uma vida útil bem maior. As conchas das carregadeiras também mudamos, fazendo com que elas captassem a rocha com mais facilidade. Outro aspecto importante dessa obra foi que ela vinha, nesse período de 3 anos, como eu citei, ela vinha sendo, as detonações eram detonações de 3, 4, 5 mil metros cúbicos. E eu, então, reparando, e verifiquei que eu podia obter um rompimento da rocha bem maior se eu aplicasse uma detonação num volume bem maior. E eu comecei a aplicar volume de 40 mil metros, de 4 mil, eu pulei para 40 mil. E a rocha triturou muito mais, as carregadeiras produziam muito mais. A média antes a produção era em torno de 50, 60, 70 metros cúbicos por hora numa carregadeira. Com essa detonação, nós chegamos a produzir 120 metros cúbicos por hora. Foi uma revolução, realmente, né? Então, basicamente isso daí, né? Com todos os cuidados que se tinha que se tem que ter para detonações, e se você tiver muita detonação, o cuidado tem que ser redobrado e o risco é muito maior. Então, reduzindo o número de detonações, como nós fizemos, amenizou esse problema e conseguimos uma produção significativa, e inclusive se comentava na época, dos empreiteiros aí, de recorde de escavação nacional. Esse trabalho me fez conhecido, e essa outra empresa, que é a CR Almeida, me convidou, um salário também o triplo do que eu ganhava. Eu já mudei de lado, né? E fui para lá tocar uma obra de 330 quilômetros, com muita escavação, muitos túneis, muitos viadutos, muitas obras de contenção, muita ferrovia. Aí, nessa época, eu cheguei a ter um acampamento com 1.000 funcionários. Nós tínhamos médico, advogado, dentista, e inclusive uma cadeia com um delegado para prender os caras que chegavam meio baleado lá de cachaça. Ia para a cadeia mesmo. Aí fiquei 4 anos lá, e depois desses 4 anos, a Camargo Correia voltou a me procurar, me propondo para mim trabalhar em Itaipu, para gerenciar lá um canal de desvio com 54 milhões de metros cúbicos de rocha. Eu fui para lá, e o salário também era, como eu mais ou menos falei, né, a base de 30 vezes o salário nominal de engenheiros. Era um salário realmente estupendo. Eu fiquei pouco tempo nessa obra, porque eu, com meu amigo, meu colega de turma, Álvaro Pitton, mantínhamos um escritóriozinho numa sala de 20 metros quadrados para fazer pequenos projetos e as coisinhas bem pequenas. E nesse período que eu fui para Itaipu, ele acabou entrando numa concorrência na Prefeitura Municipal de Florianópolis, e ganhou uma concorrência de um valor bastante grande mesmo. Aí ele me ligou dizendo: olha, eu não quero nem saber quanto você está ganhando aí, você tem que voltar. Aí eu vim aqui, conversei com ele, ele falou: não, você tem que voltar porque isso vai dar certo. Falei: bom, então tá, vou ver quanto que eu vou ganhar. Ele falou: vai ganhar 5. De quase 30, baixei para 5, mas não me arrependi, não. Foi uma boa troca, apesar de ter deixado de trabalhar mais tempo em Itaipu, né? Mas mesmo assim, depois com meu relacionamento lá,
eu arrumei um contrato e fiquei 10 anos trabalhando em Itaipu, todos os sistemas viários de Itaipu, tudo foi projeto nosso, projeto aqui dessa empresa Iguatemi, que eu tocava junto com o Álvaro Pita, e projetos e fiscalização. Ficamos 10 anos fazendo esse trabalho lá. Realmente foi muito bom. Depois, então, continuei nessa empresa Iguatemi, aqui em Florianópolis, e vou citar aqui alguns pontos interessantes de trabalho que nós fizemos. Esse engenheiro Álvaro Pita, a origem dele era do DNR, ele saiu do DNR para vir trabalhar conosco. E aí eu dei sociedade para ele. Então ele tinha todas as informações sobre a BR-101, era uma estrada de muitos acidentes, muito perigosa, problema em cima de problema. E aí ficamos 1 ano e pouco correndo atrás de ministros, correndo atrás de políticos, correndo atrás de governadores, tentando motivá-los a passar para duplicar a BR-101. E não deu nada, isso daí não deu. Então, com a ajuda da Associação Catarinense de Engenheiro aqui, nós elaboramos um plano com os dados que a gente tinha de tudo que acontecia na BR-101, estou mostrando aqui na tela, né? Em 1 ano, nós apuramos 2.720 mortes, 21 mil feridos, 27 mil acidentes e um prejuízo de 500 milhões de dólares no ano. Era muito significativo. Esse cartaz, a associação, através do seu engenheiro Dalzeley, o presidente Dalzeley, ficou 1 semana em Brasília, junto com outro diretor, distribuindo esse cartaz para os políticos e dizendo da necessidade da implantação da duplicação. Isso daí fez com que houvesse uma recepção e alguém se motivou. A televisão aqui, na época, a RBS, também encampou essa campanha, e com isso a coisa começou a andar, e o DNR licitou de Florianópolis a Curitiba 300 quilômetros. Nós, essa empresinha minha e do Álvaro Pita, ganhamos um trecho também, trabalhando lá, fazendo o projeto, fazendo depois a construção, trabalhando alguns anos nessa obra. Foi um trabalho realmente maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de participar. Pode passar. Essa é ainda da duplicação da BR-101. Então, esse trabalho na Iguatemi, junto com o Álvaro Pita, nós tivemos alguns trabalhos significativos também junto no governo do estado de Santa Catarina. Um deles é esse trabalho aqui, ó, a Serra do Rio do Aço, que acho que é bem conhecido aí por todo mundo. Foi o primeiro trecho de pavimento de concreto cimento. Não bota a mão no rosto. O primeiro trecho de pavimento de concreto cimento é uma estrada sobe a serra 10 quilômetros e tem um número de 180 curvas. É uma estrada que ganhou até concursos mundiais aí, por ser uma estrada maravilhosa, bonita, complexa, mas bonita. Então, outro trabalho significativo que nós tivemos foi nessa ponte aqui, ponte em Laguna, ponte Anita Garibaldi, na ponte de 3 quilômetros, ponte estaiada em curva, e nós ajudamos a elaborar o projeto junto com a empresa Ingevix. Fizemos um consórcio e fizemos esse trabalho lá. Então, no início eu não falei, mas vou completar agora. Eu tinha pensado nessa nossa palestra em fazer esse histórico meu desse trabalho que eu fiz e também apresentar uma parte didática de como a engenharia tem que encarar esse processo da produtividade, né? Então, nessa parte didática aqui, volto a falar dos trabalhos que eu fiz na vida profissional, e nesse trabalho, nessa empresa de Iguatemi que eu acabei de referir aí, desenvolvemos lá 5 mil quilômetros de projetos de implantação, projeto de restauração, supervisões de obra, 5 mil quilômetros em 20 e poucos anos. Foi um feito também significativo, né? Todos esses casos que estão citados aqui têm um fator em comum: soluções pensadas com astúcia, pensadas
eu vou usar muito essa palavra pensada, porque o pensamento é a forma mais prática, mais fácil e mais barata de resolver problema, né? Pensando. Nessa página aqui eu quero citar o nome do Peter, que eu já falei o nome dele, mas quero fazer uma homenagem especial, porque eu tive o prazer, o orgulho e a honra de trabalhar com ele. Muito inteligente, muito trabalhador, uma pessoa muito séria, meu colega de turma. Infelizmente ele não está mais junto a nós, deve estar lá nos olhando e torcendo por essa palestra nossa aqui. A produtividade na engenharia, então. Como é que nós vamos produtividade? Essa produtividade, nós podemos dizer o seguinte, eu até brinquei com o próprio Otávio, que eu resumiria a produtividade na engenharia com uma única palavra: pensar. Pensar e fazer resolver o problema. Então, mas a produtividade tem umas referências muito importantes na ISO 9001, o método Ford, que eu peço aqui para todo mundo, através do YouTube, tentem conhecer, tentem se informar do que foi o Ford para a engenharia e o que ele representa. É uma significância muito grande, impressionante. Eu vou falar mais alguma coisa sobre engenharia de alto desempenho, que é o que nós estamos falando aqui agora, né? Vamos apresentar aqui 2 videozinhos para exemplificar o que é o pensar em solucionar problemas. O senhor ali estava com dificuldade de levar um. Olha só o que ela está fazendo. Olha só. Aí, ó. Olha que maravilha. É engraçado, mas é verdadeiro, né? Dá um bom exemplo do significado do pensar, né? Pensar para solucionar. Agora tem outro videozinho aqui, ó. Assista esse daqui, ó. Resolve como pode, né? Um pensa para resolver, senão tem que enfrentar a dificuldade, ó. Esse daí o outro já resolveu diferente. É engraçado, mas traduz bastante o que é a produtividade na vida real, né? Nós vivemos aqui no Brasil um paradoxo que custa muito caro. Nós temos profissionais tecnicamente capacitados, operando com muito abaixo do seu potencial produtivo. E esse diagnóstico é conhecido, mas raramente é atacado. Então, o que nós podemos falar? Baixa produtividade sistêmica, produtos de baixa qualidade, trabalho mecânico repetitivo, sem análise ou melhoria contínua, ausência de objetividades, planejamento e indicadores de desempenho, falta de prazer no trabalho e engajamento, sinal inequívoco de processo sem propósito. Esses sintomas não são acidentais, são consequências diretas de ausência do sistema de gestão de qualidade, o que a ISO 9001 tenta corrigir e melhorar. Nós, falando então nisso, nós ousamos essa equação aqui, nós inventamos a equação da produtividade. A gente entende o seguinte: produzindo com a produtividade aumentando, diminui o custo. É fácil de ver. Aumenta o lucro. Se diminui o custo, aumenta o lucro. E nós podemos ofertar o produto no menor preço. Esse é o sistema Ford de produção. O Ford, então, dizia o quê? Eliminar tudo que não agrega valor ao produto final. Bastante atenção para isso, né? Na engenharia moderna, isso significa processos enxutos, fluxos contínuos,
padronização das operações e eliminação sistêmica do trabalho. Isso daí é fundamentalmente o processo Ford, o sistema Ford de produção. A ISO 9001, essa ISO 9001 é suporte para a produção. Todo mundo deveria se conhecê-la e aplicá-la e buscar bastante conhecimento nela, porque ela é fundamental. Por exemplo, a ISO 9000 estabelece requisitos para o Sistema de Gestão de Qualidade, SGQ, orientando resultados. Seus pilares são diretamente aplicáveis à engenharia de construção e infraestrutura. Aplica diretamente, né? Então, o pilar da ISO 9001, foco no cliente, liderança, melhoria contínua, abordagem por processo, tomada de decisão por evidência, gestão de riscos. Conceito central dela: entender e superar requisitos, comprometimento de alta direção, ciclo PDCA. Esse PDCA, vocês vão saber o que é mais daqui para frente um pouquinho. Ciclo PDCA tem que aplicado permanentemente. Visão sistêmica das operações. Dados, não intuição. Antecipar e mitigar falhas. Aplicação, como é feita a aplicação na engenharia? Entregar a obra no prazo, engenheiro como agente de cultura de qualidade, revisão de processo após cada projeto, revisar o processo, ter um feedback do que foi feito, mapeamento de atividades críticas da obra, indicador de produtividade por serviço e o FMA, análise de campo e planos de contingência. Depois eu vou explicar o que é essas siglas aí. Então, como eu falei, né, o FCPDCA é a espinha dorsal da nossa ISO 9001. E tudo tem que ser fundamentado nessa ISO 9001. Como eu falei, que eu gostaria de voltar a falar do método Ford, eficiência como cultura. O método Ford se baseia em padronização, processos definidos, aplicáveis e auditáveis, elimina a variabilidade e o retrabalho, fluxo contínuo, produção sem interrupção. É o caso da produção em série, né? Reduz tempo ocioso, estoques e perda na obra sequencialmente lógica de atividades. Melhoria incremental. Produzir otimizações diárias, acúmulo de ganhos exponenciais. O Kaizen, o processo Kaizen é uma filosofia chinesa de melhoria contínua. É importante conhecer esse processo Kaizen. A implementação do Kaizen pode transformar organizações e vidas, promovendo um ambiente de trabalho mais eficiente e produtivo. É muito importante isso do Ford. O Ford, vou historiar um pouquinho. Essa palestra aqui me fez buscar informações sobre ele na internet e no YouTube. Tenha vontade, é só procurar lá. E então esse Ford era filho de um fazendeiro, e com 10 anos o primeiro relógio que ele teve, ele desmontou o relógio, desmontou totalmente. O pai queria tê-lo trabalhando na vida de fazenda. O primeiro emprego que ele arrumou com 10, 12 anos também foi ser mecânico numa oficina. E aí começou a se envolver com motor, essas coisas todas. Em 1900 e pouco, ele começou uma fábrica lá num lugar chamado River Rouge, nos Estados Unidos. E em 1920, 1930, nessa fase aí, ele já tinha 80 mil funcionários nessa fábrica. Essa fábrica era uma coisa assim gigante. Tinha galpão de produção em série que devia ter 1 quilômetro de comprimento, era uma coisa estrondosa. Em 1920, 30, ele já tinha produzido 15 milhões
de carro daquele Ford T, um Fordinho todo ele pintado de preto. Foi esse automóvelzinho, ele inundou o mundo com esse carro, 15 milhões de carros. Ele chegou a produzir nessa época, lá em 1930, ele produzia um carro a cada 49 minutos. É assustador, né? E o que ele se envolveu em tudo. Por isso que eu sugiro aqui buscar conhecer a vida dele, porque é um exemplo maravilhoso e um aprendizado fantástico para nós. É bom conhecer porque é um incentivo a pensar. Então, queria voltar a falar aqui também sobre a responsabilidade da engenharia. A engenharia é uma natureza, tem a natureza cartesiana e analítica. É a disciplina mais capacitada e mais obrigada a liderar e transformar a produtividade nas organizações. Mesmo sem termos uma disciplina específica sobre qualidade e produtividade na engenharia, os raciocínios da engenharia já contêm os ingredientes essenciais para obter esses dados. Então, vamos analisar algumas coisas aqui. A engenharia ensina pensamento sistemático, estruturado em solução para a resolução de problemas, capacitação de decompor processos complexos, orientação por dados métricos de tolerância, visão de custo e benefício e organização de recursos e otimização de recursos, responsabilidade técnica e ética sobre os resultados. Pensar é a principal insumo de qualidade de qualquer solução produtiva. Pensar é o principal insumo de qualquer solução produtiva. O engenheiro que não reserva tempo para pensar antes de agir está inevitavelmente criando o retrabalho do amanhã. Pensar é a morte mais produtiva de soluções. Elon Musk disse: pensar grande. Ele disse: não há atalho, tudo é trabalho. Coisas do Elon Musk. O Elon Musk, por exemplo, que é uma pessoa hoje conhecidíssima no mundo todo, no meu conhecimento, eu avalio hoje que o Ford é um inventor, o Elon Musk é um copista, ele copia, mas copia bem, copia muito bem. Tanto é que está hoje aí numa situação grandiosa no mundo todo, né? Alta performance. O que diferencia os melhores? Como comparar essas coisas? O engenheiro comum do engenheiro de alta performance. O engenheiro comum executa o que foi pedido. O engenheiro de alta performance questiona, analisa o processo antes de executar. O comum reage a problemas. O de alta performance antecipa risco com análise prévia da PMEA e 5W2H. Depois vou voltar a falar sobre isso também. Trabalho mecânico e repetitivo contra trabalho intencional com indicadores de resultado. O engenheiro comum apaga incêndio. O performista elimina as causas raízes com métodos. Ishikawa PDCA, volta a falar o PDCA, que é a base fundamental da ISO 9001. O engenheiro comum entrega produtos e o alta performance entrega o produto mais a documentação do processo. Então, o 5W2H é um checklist, o FMEA e mitiga erros. Tudo que nós estamos falando aqui, pessoal, eu não estou entendendo que seja uma aula, mas um despertar para esse assunto da produtividade com propósito. A produtividade nós podemos entender assim, não sinônimo de velocidade, é capacidade de entregar mais valor com menos desperdício, e isso exige método, exige dados, liderança e, acima de tudo, o prazer genuíno de fazer bem feito. Nós sugerimos aqui, a minha amiga Heloísa, que me ajudou nisso aqui, sugeriu implantar o SQJ da ISO 9001 de 2015,
o princípio de fluxos contínuos, medir o que importa, produtividade por serviço, índice de trabalho, custo por metro cúbico, transformando cada obra em um laboratório de melhorias contínuas. Lidere, por exemplo, qualidade e performance liderança e prioridade começa com o engenheiro responsável. A engenharia tem soberba responsabilidade sobre a produtividade nacional. Cada obra bem planejada, cada processo bem documentado, cada decisão tomada com dados é uma contribuição concreta para um Brasil mais competitivo e eficiente. SGQ, padronizar rotinas, processos. Agora, chegando no final, eu queria botar uma definição que nós elaboramos aqui para a produtividade. Pode ser definida como a produção ao longo do tempo, no tempo, com qualidade, custo, conhecimento e prazer no que se faz. Qualidade, custo, conhecimento e prazer no que se faz. O ditado diz: agir sem pensar é igual a atirar sem mirar. As siglas que nós citamos aí anteriormente, FMA, investiga as falhas, mitiga erros. Kaizen, melhoria contínua. SW2H, um checklist. SGK, padroniza rotinas. PDCA, planejar, fazer, verificar e agir. Hoje eu sou o melhor, porque tenho a experiência do ontem. Meus, então, sinceros agradecimentos. Desculpa por talvez alguma imperfeição, porque fazem 25 anos que eu não fazia isso, hein? Então eu queria agradecer a todo mundo, a compreensão de todos, e deixar aqui uma dica de leitura, como estou chamando. Eu relacionei aqui. A Bíblia, em muitos versículos, chama atenção para o pensar antes de qualquer decisão. Adam Smith qualificou o trabalho. Henry Ford, concatenação do trabalho e evolução do automóvel. China mais Elon Musk atualmente. Reinvenção da eletricidade. Será que é um cheque no petróleo? Otávio Ferrari Filho, que vai comentar daqui a pouco com vocês, escreveu dentro de diversos livros que ele escreveu esse Depois do Crachá. Como continuar útil e ativo. Abel Ferreira, um técnico de futebol, descobridor de talentos. Realmente li o livro dele, é impressionante. O conceito de smart worker, priorizar a produtividade. Esse conceito de smart workers é fácil de encontrar também no YouTube, e é um infinito de situações de trabalho, onde aparece trabalho bem feito e trabalho desordenado, trabalho sendo de uma maneira errada. Muito obrigado, amigos. Deixo um grande abraço. Obrigado, Mário. Obrigado, Andréia, também minha querida Andréia, que nos orientou todo esse tempo aí. Obrigado, Aníbal. Vamos passar agora para o Otávio, e eu acho que vamos deixar as perguntas para o final, fazer umas perguntas para os dois de uma só vez. Tá, Otávio, por favor. O senhor Otávio Ferrari Filho, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mais de 6 décadas de atuação em liderança técnica, educacional e social. Foi diretor técnico da Telesc, presidente da Associação Catarinense de Engenheiros e coordenador de projetos estratégicos como Centro Tecnológico de Automação. Autor de diversos livros, como o senhor Aníbal citou aí um deles. Olha, antes do Otávio começar, eu só quero dizer que falta acrescentar no currículo dos dois que eles são grandes amigos meus. Então, por favor, na próxima vocês acrescentem aí. E estou vendo aqui o meu companheiro de Celeste, Lafayette. Prazer em revê-lo, Lafayette. Um abraço grande. Otávio, com você. Bom, boa tarde a todos. Meus agradecimentos pela presença de quase 50 pessoas que acompanharam do decorrer nessa apresentação feita pelo Aníbal. Eu cito a André que coloque a minha apresentação e dê sequência de acordo com os sinais que eu vier a fazer. A minha abordagem é muito diferente, não é que é diferente, eu diria que o Aníbal é um grande obreiro, e o meu trabalho sempre foi mais voltado para dentro das organizações. A minha ação foi sempre
dentro dessa ilusão de ocupação versus uma engenharia de produtividade. Eu diria que a métrica ineficiente é trabalhar mais horas. Já uma métrica, um paradigma otimizado é quando produzimos maior ou mais valor com menos desperdício. Quanto ao método, viver correndo e fazer mais exercícios, mais atividade, é ineficiente. Porém, pensar melhor e fazer melhor é um paradigma otimizado. Então, vamos guardar isso. Estar ocupado não significa ser produtivo. Estamos usando essa experiência para melhorar, é o que está colocado nessa transparência. De um lado está o conhecimento, acertos, erros, que muitas vezes são desprezados, mas eu considero que é muito importante para efeito de uma experiência acumulada. E tirar daí as lições estratégicas. É aí que eu ressalto, né, que a minha formação em engenharia mecânica, eu tive na sequência um mestrado em engenharia de produção e apareceu lá uma disciplina chamada engenharia de método, que serviu para mim de referência. Sempre existe uma maneira melhor de fazer. Vamos em frente. O legado dessa disciplina, engenharia de métodos, o que é que ela ressalta? Todo o trabalho pode ser observado, pode ser medido, pode ser analisado e melhorado. O que é que dizemos? Diagnóstico. Quando foi a última vez que você analisou a forma como realiza suas atividades diárias? É uma pergunta, né, que vale para todos nós. Vamos em frente. O custo invisível de pequenas decisões. Então, uma reunião mal preparada, uma compra mal planejada, um documento perdido, uma compra mal planejada, já foi mencionado, um retrabalho, tudo isso tem reflexo sobre o resultado e valor, que podem jogar fora dinheiro, tempo, energia e atenção. Então, ressaltamos o quê? Que o desperdício raramente aparece na contabilidade pessoal, mas aparece na qualidade de vida. Nós estamos aqui, nesse slide, mostrando o exemplo do automóvel. Sabemos o quanto, né, evoluiu no decorrer dos tempos. Se aquilo que é conseguido, né, para um automóvel, em termos de eficiência térmica, segurança ativa, ergonomia, confiabilidade, por que não conseguir isso para outros trabalhos e na nossa própria vida? A organização é a base da produtividade. Eu mencionei, né, que o Aníbal teve uma vivência relacionada com obras. A minha experiência foi dentro da organização e aí estou ressaltando, né, a importância da organização de tal forma que o ambiente não seja um caos, mas ele possa ser otimizado, com menos retrabalho, com menos estresse, com mais eficiência. Então, isso é o que nós queremos. Organização não é luxo, é produtividade. E temos aí uma sequência, né, uma linha de raciocínio que pode fazer parte, né, desse trabalho de produtividade. Pergunta inicial. Isso que estamos querendo fazer, ou estamos fazendo, é não, elimina, joga no lixo. E, se for necessário, realmente, tem outras perguntas a serem feitas. Existe forma mais simples? Existe forma mais econômica? Existe forma mais rápida? Existe forma mais segura? Se isso aconteceu, pode ter certeza que nós conseguimos melhor produtividade. Quem questiona, melhora. Quem aceita... Perdão, vou voltar só um minutinho. Quem aceita tudo como está, permanece igual. O Aníbal citou diversas vezes a palavra pensar. E eu considero, né, que tudo que estamos mencionando está ligado a isso. Por favor, obrigado. Reprojetando o sistema. A produtividade após o crachá. Foi mencionado, né, livros que eu tive a oportunidade de escrever nos últimos 2 anos, aposentado e agora, depois do crachá, você não vai se aposentar e está tudo bem. E tem outro, né, que está em fase de chegar a público aos 75 anos compulsório. E agora? E
que é que nós queremos traduzir, né, por conta dessa atividade de diversos livros? O segredo para um sistema que não para. Aprender, melhorar, servir. A nova meta então, da produtividade, e que está dentro das atividades que eu tenho me proposto a fazer. Projetos comunitários, mentoria, ensino, conselhos, escrita, voluntariado. Produzir melhor, não mais. Quer dizer, com certeza que eu estou conseguindo que essa experiência se transforme em força, o esforço, né, que estou desenvolvendo com todas essas atividades em resultado. Essa é a proposta que está ligada, né, a esse tema da produtividade. O motor da execução são 4 passos. De certa forma já foi mencionado um pouco acima, mas vamos ressaltar. Observar é o primeiro, o que é que eu estou fazendo. A segunda, analisar, pode ser melhor do que o que eu estou fazendo. A terceira seria, após análise, melhorar. O que eu devo mudar? E a última seria padronizar. Como manter o avanço? Não adianta tentar melhorar se isso não se transforma numa padronização. Se a cada dia, né, 1% é melhorado, já podem ter ideia de quanto vamos conseguir em meses ou anos. Economia de tempo, economia de recursos, erro, mais qualidade. Como se diz, grandes resultados são a soma de pequenas teorias. Isso é muito importante. A produtividade como motor da longevidade. Me perdoe, né? Tenho mencionado, eu estou com 83 anos, e tenho mencionado que quero chegar aos 100. Né? E isso está ligado também à produtividade. A longevidade é uma conquista. A produtividade dá sentido a essa conquista. Concluir, né, como protocolo final, 3 leis para vocês levarem como recado. Tudo pode ser melhorado. Experiência tem valor quando gera melhoria. Os idosos, né, vou defender o meu lado, os idosos têm experiência, têm sabedoria, e muitas vezes não somos aproveitados. Então, estamos aí ofertando para que isso possa ser revertido. E terceiro, produtividade é produzir valor com menos desperdício. O verdadeiro profissional não é aquele que faz muito, é aquele que aprende continuamente a fazer melhor. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar transmitida a todos vocês, e grato, né, pelos 40, quase 50 pessoas que nos acompanharam, e especialmente aqueles que provocaram esse evento. Da parte da Anne, do Mário, fazemos os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado, Aníbal. Vamos deixar agora aberto para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, mas eu gostaria de iniciar fazendo alguns comentários. Primeiro, a respeito do Aníbal. Sou um pouco suspeito porque conheço o Aníbal há muito tempo, me dou muito com ele desde a Associação Catarinense de Engenheiros, onde eu tive a honra de ser presidente também, como Otávio. Mas o Aníbal foi um engenheiro de campo, um engenheiro de realizações impressionante. Essa empresa que ele citou, a Iguatemi, que começou com 20 metros quadrados, eu conheci um escritório bem maior do que isso, né? E quero também fazer aqui a homenagem ao Pita, né, que foi meu contemporâneo também na escola de engenharia. Foi um grande engenheiro, né, e que foi justa a homenagem que o Aníbal colocou para o Pita. Agora eu queria fazer uma ligação e aí vale até a provocação, vale tanto para o Otávio quanto para o Aníbal. Recentemente nós tivemos um relatório internacional a respeito de competitividade, não de produtividade, diretamente competitividade. São 90 países analisados no mundo inteiro, e o Brasil ocupa a incômoda posição 70º lugar
né? Ou seja, só tem 20 pior do que nós, em termos de competitividade. E isso a gente vê principalmente no setor industrial do Brasil. O Brasil, há 12 anos atrás, a indústria participava com cerca de 22% da formação do PIB. Hoje nós estamos abaixo de 11%. Então, por quê? Porque o Brasil não tem competitividade, a indústria brasileira não tem competitividade. Vou só dar um exemplo de um associado meu aqui da Abiap. Ele é um maior fabricante de aço do Brasil, aço plano. Ele hoje está sofrendo uma competição com o aço chinês e está perdendo mercado para esse aço chinês. A exportação de minério de ferro do Brasil para a China vale 100 unidades de dinheiro posto na China. A China processa todo esse minério de ferro, transforma em aço plano, transporta de volta para o Brasil e chega aqui no Brasil a 80 unidades de dinheiro. Então não tem como competir porque é nitidamente um dumping. Ele importa 100, faz um processo produtivo e reexporta isso por 80. O que essa empresa de aço está fazendo? Está transferindo todas as suas atividades para os Estados Unidos, porque ela tem atividades no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil. No Canadá tem uma tarifa, né, o tarifaço atingiu mais até o Canadá do que o Brasil, então ele concentrou a sua produção nos Estados Unidos e está exportando hoje para a China o minério de ferro, porque pelo menos o minério de ferro ele está exportando aos 100 e está deixando, quer dizer, isso significa postos de trabalho, etc., no Brasil que estão sendo perdidos. Então eu queria ver uma ilação entre competitividade e produtividade, né, que vocês fizessem esse paralelo para a gente ter uma lição, assim como o Otávio disse, a experiência tem que ser traduzida em resultado. Quer dizer, o resultado para nós aqui pode gerar um posicionamento da academia, qualquer coisa desse tipo. Então eu queria que vocês fizessem essa comparação entre produtividade, que foi o objeto da nossa apresentação hoje dos dois, e competitividade, a competitividade do Brasil no cenário mundial. Começando pelo Aníbal. Ô Mário, eu vejo a coisa, foi muito boa a tua exposição, muito boa mesmo, muito clara. Eu vejo a coisa, a competitividade no seguinte: nesse setor que eu labutei a minha vida inteira, eu ser competitivo, eu tenho que estar ligado à produtividade. Por exemplo, se nós montamos uma equaçãozinha aqui, ousamos montar uma equação que diz assim, ó, essa equação aqui diz assim, ó, a produtividade é igual, baixa o custo, aumenta o lucro e diminui o preço. Isso daí é competitividade, transforma em competitividade. Eu ser competitivo, eu vou botar, como você falou nos produtos chineses aí, eles são competitivos, de alguma forma, alguma coisa está acontecendo lá que transforma eles em competitivos, né? E nós, no meu setor de máquinas pesadas e de grandes volumes de obra, tipo Itaipu, você tem uma ideia lá, são 54 milhões de metros cúbicos de escavação. Ou eu sou competitivo e eu ofereço um preço adequado, justo, e eu, para mim também ter resultado, ou eu nunca vou conseguir fazer uma obra desse tipo. Então a competitividade está ligada à produtividade. E esses dias um amigo meu me chamou a atenção, ele ficou sabendo que eu estava fazendo essa palestra, da sustentabilidade, entendeu? É outro assunto que tem que entrar, deveria ser considerado na engenharia, porque a engenharia hoje, infelizmente, na nossa época, quando você estava aqui na Celeste, eu estava aqui operando fortemente ainda,
a engenharia tinha uma presença, né? Hoje eu estou notando a presença da engenharia muito fraca, muito fraca. Você vê que as campanhas políticas todas, e ninguém fala na engenharia, se fala mais em outras profissões que não são afetam a produção, a competitividade e a sustentabilidade. É isso daí que eu vejo. Obrigado, Aníbal. Ferrari. Olha, eu teria pouco a acrescentar, né, a tuas palavras, Menel, e a do Aníbal. É evidente, né, que produtividade está relacionada em muito com competitividade. Se não somos produtivos, com certeza não seremos também competitivos. E nos ressalta muito hoje a questão da educação. O Brasil, assim como na competitividade perdeu espaço, me parece que a educação em outros países também cresceu significativamente. E nós que tínhamos uma posição de destaque, temos essa posição de destaque. Então, me parece que é muito importante, né, que nós recuperemos esses avanços que houveram no passado com relação à educacional. A própria, temos aqui, digamos, estudos mostrando, né, que estamos tendo uma queda de inscritos nos cursos de engenharia, pessoas que se inscrevem na engenharia e não conseguem ir até o final porque não estão preparados. Então, me parece que tudo isso, né, se conecta com a produtividade. Temos que melhorá-la e, se com certeza melhorarmos, também teremos aumentado a competitividade do país. Obrigado. Temos uma pergunta aqui do Sérgio Gargione, capítulo Santa Catarina da Academia Nacional de Engenharia. Gargione, por favor. Boa tarde, presidente, professor Ferrari, Aníbal. Muito bom ouvir tudo isso que ouvimos, uma grande aula, Marco. Um ponto que eu gostaria de fosse assim abordado é o papel de políticas públicas nesse processo de produtividade. Ainda hoje eu conversava com um colega nosso da academia, ele dizia assim, a China, nós temos que exportar impostos. A China, quando exporta, além de não ter imposto, tem um prêmio de 25% no cash para qualquer exportação. Então, eu estou provocando aqui mais no sentido de observar que por trás da engenharia, né, existem políticas públicas que precisam ser tratadas também para a engenharia ganhar produtividade. É uma provocação aqui. Obrigado. Vamos começar pelo Otávio agora. O que eu posso dizer, Gargione? Realmente é fundamental que nós tenhamos não só a participação da universidade, né, pelos seus trabalhos, mas também que o próprio governo, né, contribua para que esses melhoramentos, né, em termos educacionais e competitividade e qualidade estejam ligados e haja uma contribuição maior da parte das políticas públicas. Concordo em gênero e grau, Pedro. Muito importante a sua abordagem. Aníbal, quer comentar? Eu vou comentar uma coisa que esses dias eu assisti uma palestra aqui, muito sobre esse assunto muito presente que estamos vivenciando hoje, da conservação de energia, principalmente nesse teu campo aí, Mário. E, Gargione, uma satisfação te ver aqui na telinha, um grande amigo. Um abração para ti. Então, nessa palestra, uma pessoa lá disse o seguinte, que a China, que eu estou vendo como uma coisa assim assombrosa, e não tem como parar mais a China, por exemplo, esse dia fiquei sabendo que a China está com 500 mil quilômetros de trem-bala, não tem mais para ninguém. Isso é uma coisa inimaginável. E nessa palestra, o cara citou o seguinte, resumidamente o seguinte, que a China é um país de engenheiros, voltado para a engenharia, e o resto do mundo está voltado para a advocacia.
Eu não tenho nada contra advogado, mas advogado não é o setor de produção. Então, a engenharia é setor de produção. Então, ou nós retornamos para esse caminho, como eu falei há pouco, eu vejo hoje os candidatos aí pretendendo políticos, né, pretendendo vagas na coisa pública, mas ninguém traz um engenheiro do lado dele. Eu até esses dias brinquei com ele, falei assim, o cara que não falar engenharia não vai levar meu voto. É isso daí. Bom, Aníbal, eu li esse artigo, mas na verdade ele comparou a China com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, toda a administração hoje está voltada é feita por advogados, né? E a China é feita por engenheiros. Bem interessante esse artigo. Bom, a próxima intervenção vai ser do nosso diretor, Emílio Matsu. E o Emílio, para quem não conhece, tem uma experiência de vida, para mim, de uma das empresas mais produtivas, uma empresa mais competitiva, uma empresa que preza pela segurança e valoriza demais a engenharia no Brasil, que é a Embraer. O Emílio Matsu foi diretor técnico da Embraer e quer fazer uma intervenção agora. Emílio, por favor. Ok, muito obrigado pela apresentação, foi fantástico, eu diria, realmente muito boa a apresentação, né? E tocou em pontos que eu realmente tinha muita dificuldade durante a minha carreira de liderança da engenharia lá da Embraer. Então, uma coisa que eu lembro muito, a gente aprendia muito com os nossos clientes, né? Então, o feedback do cliente era fundamental para você melhorar o seu produto, o seu processo e etc., né? Então, uma pergunta que me ocorreu foi assim, como é que vocês escolhem esses feedbacks dos seus clientes? Quer dizer, então, como é que esse feedback, depois da obra pronta, né, como é que vocês coletam esse feedback, essa contribuição, né, dos seus clientes, algumas críticas, de tal maneira que o teu produto possa evoluir constantemente? Eu tenho várias perguntas, na verdade, mas vamos começar por essa, né, que eu acho fundamental para a evolução da empresa, né? Olha, da minha parte eu diria o seguinte, eu tenho acompanhado muito, no presente, os meios de informática melhoraram a oportunidade de ter feedback por parte das organizações. Sim. Então, se levarmos em conta, né, um reclame aqui, se há uma manifestação e a empresa não responde a essa informação, com certeza que ela não está levando em conta problemas que ela tem. Sim. E já mencionei isso na palestra, né, de que o importante é tu teres novas tecnologias, tal, mas a vivência de uma atividade, de um projeto, pode levar a erros, pode ter erros, mas tu tens que aprender com esses erros, não podes permanecer nessa. E eu diria que hoje o instrumento, né, que tem é o Reclame Aqui. O WhatsApp também tem hoje procedimentos que permitem ter feedback por parte das organizações. Eu poderia avançar em outros, né, mas eu diria que pela vivência que tenho tido hoje, esses são instrumentos eficazes para poder fazer correções nas organizações. Ok, obrigado. Parabéns pela Embraer, uma empresa competitiva, produtiva e sustentável. Maravilhosa empresa, maravilhosa realmente. Meus parabéns. É uma satisfação saber que você é diretor lá. Eu fui diretor, fui vice-presidente de engenharia, mas não mais. Eu estou aposentado há 10 anos. Você esteve lá, merece meus parabéns. Então é o seguinte, ó, eu diria o seguinte sobre isso, essa tua questão aí, sobre feedback, como conferir a coisa, né? Por exemplo, a ISO 9001, quando foi implantada lá acho que em 80 mais ou menos, em 80, Heloísa?
quando ela começou a ser implantada? Eu estava sem o microfone. Ela ficou mais forte aqui, né, no nosso país na década de 90, né? Mas ela começa ali nos meados, depois da Segunda Guerra, já começaram as primeiras normativas, né, dessa vertente. A ISO 9001, que é realmente uma ferramenta poderosa, mas super poderosa, foi implantada basicamente para o quê? Para cumprir formalidade. Na minha empresa, realmente, na minha empresa de engenharia, eu implantei a ISO 9001 para poder botar no selinho que eu era ISO 9000. E muita gente fez isso e depois nunca mais deu bola. Então, nós devemos voltar para essa seriedade, para coisa séria, coisa verdadeira, né? Se você implantou essa ISO 9001, que é uma ferramenta monstruosa e ajuda, é uma alavanca incrível, fazer uso dela. Se você tem ela, você tem que fazer uso. E o que está acontecendo é que nós não fazemos uso, nós não fazemos check-up das coisas. Certo. Obrigado. Heloísa. Oi, só fazendo um adendo aqui, o que eu observo, já estou há mais de 20 anos nessa área, né, de gestão e com ISO e tal, é que as pessoas não entendem, não compreendem, né, a raiz ali, a forma que a ferramenta pode ser eficiente para otimizar, enfim, tudo isso que foi falado, e acabam fazendo como o senhor Aníbal comentou, colocam só uma forma de mercado, né, para fechar contratos e para ter ali o selinho, né, e elas acabam gastando dinheiro e não aproveitam tudo que elas poderiam aproveitar em questão de produtividade, controle, rastreabilidade que a norma oferece. Ainda hoje, em 2026, ainda existe muita desinformação, né, para aplicação da ferramenta como ela foi pensada, infelizmente, né, e ela é a base, inclusive do BIM, todos esses sistemas, ela é a mãe de todas essas normativas, todos esses sistemas, todas as normas que a gente trabalha ali na BNT e tudo, a raiz, a mãe é o padrão, né, o PDCA, a base da 9001. Isso, é uma pena, né, que a gente não use as ferramentas de forma, né, adequada. Certo. Obrigado, Heloísa. Emílio, você disse que tinha mais perguntas, pode fazê-las agora. Então, eu queria primeiro também fazer um comentário, né? Essa conversa, para mim, está sendo uma música da melhor qualidade. Por quê? Porque, né, Heloísa, você, né, e Otávio falaram um pouco da questão do processo, né? Processo, você pegar a lição aprendida e transformar em processo de tal maneira que, né, esse aprendizado não se perca com o tempo. E pessoas novas vão ingressar no negócio e você não pode perder essas lições aprendidas, senão você vai se transformar numa empresa que a gente chamava de dente de serra. Aprende, esquece e não sai do lugar. Melhora, piora e você não evolui, né? Então, para mim, quando vocês falaram do processo, da ISO, etc., foi muito bom. E também, quando foi falado a questão do pensar antes de começar a fazer as coisas, então, a gente brincava lá na Embraer que antes de a gente começar qualquer programa, a gente devia suar de pensar, ficar suado, assim, de tanto pensar, né? E nós aumentamos a questão das fases iniciais de um projeto, dobrando quase o tempo de fazer a concepção, o pre-design, né, etc. Né? E dentro da evolução de um projeto, uma das coisas que a gente perdia muito tempo, fazia a gente perder muito tempo, era a falta de decisão. Às vezes, em vários níveis, as pessoas ficavam, não avançavam no projeto, né, por falta de decisão em algum nível, né? Como é que vocês tratavam essa questão? Porque eu acredito que numa obra grandiosa como o que vocês fazem, né,
E eu entendo assim que são vários níveis, vocês dependem para a fluência do projeto, né, de vários níveis de decisão, né? Como é que vocês tratavam isso? Como é que vocês se organizavam para que isso acontecesse, as decisões acontecessem? Eu acho que essa parte eu acho que é mais importante que o Aníbal se manifeste. Eu não participei de grandes obras. O meu trabalho, como mencionei, estava mais dentro da organização. E dentro da organização eu diria que o que fazíamos, na verdade, seriam reuniões de avaliação. E a partir dessas reuniões de avaliação tinha que haver algum progresso. E eu considero, né, que esse envolvimento e relacionamento com as pessoas trouxe melhores resultados. Agora, dentro desse enfoque, né, colocado pelo Emílio, eu diria que o Aníbal acho que seria a pessoa mais indicada para dar um posicionamento. Então vamos com uma pergunta do Guilherme Velho para o Ferrari, por favor. Bom, Manel, boa tarde a todos. Eu queria propriamente fazer uma pergunta, mas eu queria fazer uma reflexão a partir daquela equação, em princípio impossível, que você apresentou, de que o custo do insumo era 100, a pessoa beneficia, transporta e revende por 80. Em princípio, isso parece impossível, mas por trás disso, existe, na minha visão, algo que transcende a produtividade, a competitividade. Isso pode ser uma estratégia de comércio internacional que passa pelo seguinte: vamos dizer que ele importou a 100, que agregou um custo otimistamente de 20, teria, portanto, um custo de 120 e vende a 80. De onde saem esses 40 para pelo menos fechar 0 a 0? Só pode ser subsídio, mas subsídio com uma visão de, primeiro, gerar emprego interno, segundo, conquistar mercado no país de destino, desabilitar a indústria local e, num segundo momento, ter uma estratégia de aumentar um pouco o preço e passar a gerar lucro. Tem algo nessa inequação que transcende a produtividade e a competitividade. É essa estratégia do comércio internacional e principalmente num país como a China, que tem uma visão estratégica e que tem uma grande capacidade de poder jogar com essa questão de subsídio no curto prazo para conquistar mercado no longo prazo. Isso, para mim, está fora da disputa do conceito de produtividade e competitividade apenas. Eu não sei o que você pensa disso. Bom, eu acho que, novamente, essa indagação seria feita para o Aníbal. Quem sabe a Heloísa, que participou junto com ele, possa dar alguma aportagem em relação a isso. Primeiro para o senhor Emílio, quando o senhor comentou sobre a tomada de decisão ali, né? Quando você começou a comentar, foi interessante que você falou o princípio da melhoria contínua, que é o do PDCA, que é aprender com os erros, né? A melhoria contínua é um ciclo infinito, né? Justamente porque a gente planeja, checa, depois a gente verifica se o que a gente fez foi conforme planejado e o que teve desvio, a gente propõe as melhorias, as ações corretivas e é aí que vai melhorando. E se perder, como você comentou ali do dente, né, cerrado, essa eu não conhecia. E aí você realmente você não tem evolução no sistema, né? E uma coisa interessante também que eu acho que cabe aqui ao que está sendo comentado é que quando a gente vai implementar qualquer normativa, com princípios, obviamente, da ISO, a gente precisa fazer um mapeamento dos processos, né? Então, quando a gente faz um mapeamento dos processos, que a gente já tem hoje, né, PMBOK, enfim, você vai colocar ali todos os níveis de interferência, tomadas de decisão, responsabilidades, a gente tem que atribuir quem é responsável por cada coisa, e um dos embasamentos que nós usamos é a tomada de decisão tem que ser com embasamento em dados. Então, certeza. Por isso que é tão importante termos dados técnicos relevantes, medições, indicadores, para a gente conseguir tomar uma decisão assertiva.
né? Não pode ser decisão só instintiva, não que a gente não use às vezes, né, a antena, mas tem que ser decisões com embasamento em dados técnicos. E teve alguma outra coisa que você falou ali que eu achei interessante, é que às vezes o processo trava ali, porque tem morosidade, né, nas decisões, e a cultura oriental, existe uma cultura muito forte em planejamento. Em geral, passa-se 70% do tempo ali na engenharia planejando e executa-se com excelência no restante do período. Na nossa cultura brasileira, em geral, nós não passamos muito tempo planejando. Somos mais pragmáticos, ali a gente já começa executando, e aí, por essa falta do planejamento, que você comentou que se sua planejando e pensando, e como o seu Aníbal também comentou sobre estar pensando muito, né? Nós temos uma cultura de não passar muito tempo planejando, pensando, começar a executar, e aí acontecem muitos erros, muitos retrabalhos que custam muito, né? Causam enormes prejuízos, tanto de prazo como financeiros mesmo, de material. Falando em obra, né? Eu sempre trabalhei com obra de construção pesada. Então, acho que bate ali mais ou menos com o que tu estava falando, né? Provavelmente eu não consegui responder com a excelência do senhor Aníbal, mas casa um pouco ali com a normativa. Em relação ao outro colega, ali aí eu acho que tem que ser o seu Aníbal mesmo, por conta daqueles cálculos que ele colocou. Acho que ele é a pessoa mais apropriada para te responder. Eu não me lembro o nome Guilherme, eu acho. Vamos esperar o seu Aníbal voltar, que eu acho que vai ser mais excelente ali o bate-papo. Tá certo. Emílio, eu vou fazer relembrar uma coisa que acontecia há alguns tempos aqui, quando o Japão começou a despontar, você que é de origem asiática, né? Certo. Sim, sou quando filho o Japão começou a sim. despontar, aí a gente dizia, aqui no Brasil dizia o seguinte: o Japão demora um ano para projetar e um mês para fazer. Isso e é aqui verdade. nós estamos demorando um mês para projetar e 500 anos para fazer. Então, eu vivo pensando muito nisso. Eu tive alguns relacionamentos com americanos que vieram aqui para Santa Catarina, a busca de investimentos, isso aqui, e eu tive alguns relacionamentos com eles. E aí, basicamente, era o seguinte: eu falava, esse projeto, eu falava, e o retorno? E o retorno? E hoje nós, aqui no Brasil, talvez, eu não sei analisar muito bem esse negócio da China, talvez seja uma coisa meio ilusão, falta de verdade, não sei analisar bem isso, mas o retorno das coisas aqui no Brasil, dos investimentos, eu estou trabalhando, minha empresa, né, a empresa que eu participava, Iguatemi, está trabalhando numa obra, a Serra da Rocinha, lá no divisa Rio Grande do Sul com Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, uma obra parecida com essa da Serra do Rio do Rastro, uma obra fantástica. Fazem 15 anos que nós estamos lá, cara. 15 anos. Qual é que é o retorno dessa obra? Nunca, não tem retorno. Vários grupos dele. 15 anos investidos sem retorno. Aí o que o americano, eu abria a boca, ele falava, e o retorno, como é que é? E o retorno, como é que é? Então, basicamente, é isso daí, entendeu? Então, deixa eu só comentar, né, falando da organização nipônica, né, nós temos vários clientes do Japão, a Japan Airlines e outros grandes, né, e uma coisa que eu noto, né, quer dizer, o Brasil tem uma organização até muito mais ágil, eu acho, porque a organização japonesa, ela é muito hierárquica, então, em termos de decisão, é muito mais moroso ainda. Nós tivemos, inclusive, fornecedores japoneses que fizeram a asa de um dos jatos nossos. Nossa, não saiu a asa. Por quê? Porque ninguém ousava contrariar o chefe, vamos dizer assim. E aquilo realmente ficava empacado mesmo, né? Então, e o Brasil, eu acho assim que a miscigenação trouxe a mistura de várias coisas boas, da engenharia de vários países. Então, eu via, assim, o brasileiro na engenharia, o engenheiro brasileiro, muito criativo. Às vezes, no programa MX, lá com os italianos,
o italiano jogava a toalha, e chegava um brasileiro, um engenheiro até relativamente novo, com uma solução, sabe? Então, eu vejo assim, né, essa questão, a única dificuldade que eu tinha em relação à decisão era ter que definir exatamente qual o nível de decisão de cada gestor, né? E aí começou realmente a deslanchar, né? Mas é isso. Obrigado, Emílio, pelo depoimento, é sempre bom escutar você. Bom, nós já estamos mais de 1h30 de reunião, e se ninguém tem mais comentário, não vejo nenhuma mão levantada aqui, eu gostaria muito de agradecer ao Otávio e ao Aníbal. O Aníbal eu encontrei numa festividade qualquer e nós estávamos comentando sobre produtividade e acabamos gerando a possibilidade da gente estar hoje aqui nessa reunião, depois de uns 2 adiamentos aí, mas nós acabamos fazendo, e quero agradecer muito a vocês. Foi muito interessante, né, pela inusitado em termos de academia, nós não tínhamos feito ainda uma palestra desse tipo sobre esse assunto, mas é um assunto que nos interessa muito, e por isso meus agradecimentos também a participação da academia, da Associação Catarinense de Engenheiros, que ajudou aí na realização desse evento, e a participação dos nossos acadêmicos, especificamente quanto ao questionamento do Guilherme Velho, o comentário que ele fez. Eu concordo que é uma visão de longo prazo, a equação não fecha, mas tem um valor estratégico para a China, mas eu estou olhando simplesmente pelo lado da empresa brasileira. Então, a empresa brasileira não tem como competir com uma coisa desse tipo. Então, ela mudou a perspectiva dela, está hoje exportando só o minério de ferro, né, que é uma commodity, está exportando minério de ferro porque não suporta vamos dizer, a competição, ela não consegue ser competitiva, não tem como ela ser competitiva, quando nitidamente tem uma política de longo prazo, uma visão de longo prazo do produtor de aço chinês, subsidiado pelo Estado da China, que faz com que ele tenha um preço abaixo do valor do custo, né? Abaixo do custo de produção deles. Então, mas isso é um problema que teria que ser combatido por uma política industrial brasileira que nós não temos, né? Essa política industrial. Estamos tentando ter, mas está complicado, não temos. Então, muito obrigado para a Associação Catarinense de Engenheiros, nosso presidente está presente, Abelardo, e obrigado mais uma vez para o Otávio e para o Aníbal. Espero vê-los em breve na cidade maravilhosa que é Florianópolis. Um abraço grande a todos. Um abraço também. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado, Luísa. Obrigado. Um beijo para ti. Valeu demais. Excelente. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. E obrigado. Um beijinho para minha mulher também. Tá ali. Boa noite a todos.